Ok. Então, muito bom dia a todos e todas que estão aqui, que estão nos vendo pela internet também. A gente está transmitindo pelo Facebook, pela página do MobLab. A gente agradece o MobLab pela acolhida, não só pelo espaço, mas também pela temática, né, que nos une, que é a mobilidade urbana e, nesse caso aqui, com a educação pública. É um evento da Secretaria Municipal de Educação, da iniciativa Pátio Digital, que tem também o apoio da Unesco. E aí eu queria convidar, só para fazer a fala de abertura aqui, o nosso secretário fotógrafo, Alexandre Schneider, para conversar um pouquinho com vocês e aí a gente dá sequência. Bom, super rápido, só para a gente iniciar, agradecer a presença de todos. Dizer que essa é mais uma iniciativa do Pátio Digital, que é um programa que a Secretaria da Educação lançou esse semestre. Okay? Não, já foi o semestre passado, porque nós já estamos em julho, né? Em abril desse ano, que é um programa de transparência aberta, né, e ativa, na verdade, da educação. Todos os nossos dados estão sendo disponibilizados. Hoje a Secretaria é a secretaria que mais disponibiliza dados no portal da Prefeitura. E a gente tem um plano de dados abertos que vai ser executado ao longo desse ano. Foi feito com participação social. Vários encontros como esse aqui ajudaram a gente a definir quais as bases a gente levaria adiante. E aqui é um dos eixos do pátio, que é o eixo de inovação, né? A gente já está desenvolvendo um sistema, uma primeira equipe já participou de todo o processo de inovação, no caso da merenda escolar, e já está desenvolvendo, nos próximos 90 dias, deve entregar um aplicativo que possibilitará com que a gente faça todo o controle social e o acompanhamento da alimentação escolar na cidade de São Paulo. São 2 milhões de refeições que são servidas por dia, um orçamento de 700 milhões de reais, e hoje o cardápio é publicado no Diário Oficial, esse veículo que todo mundo lê de manhã cedo, antes de ir para o trabalho. E o pessoal já está fazendo esse desenvolvimento, né? Aqui, a ideia é mais ou menos essa. A partir dessa mapatona, começar a levantar um pouco a situação do transporte escolar. É uma outra questão bastante sensível na cidade de São Paulo. Hoje a gente transporta em torno de 70 mil crianças, mais ou menos. Um pouquinho mais, são 74 mil atendimentos, mas o número de crianças dá mais ou menos em torno de 70. Com um conjunto de 2.800 transportadores escolares, né, e crianças na cidade inteira. E a gente precisa ter, de um lado, um pouco mais de controle sobre o processo, de outro lado, um processo mais adequado para colocar as crianças perto de casa, né. O transporte escolar é um serviço muito importante para a cidade e para os nossos alunos, mas ele é um serviço acessório. O ideal é que as crianças estejam perto da escola, possam ir a pé e de forma segura. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente está colocando para vocês nesse início de processo. A gente vai ter outras fases, né? Não sei se você vai explicar as fases todas, Fernando, depois. Mas a ideia é que a gente tenha um conjunto lá na frente, ou um aplicativo, ou um software, ou ambos, que nos possibilite fazer o melhor endereçamento dos alunos, fazer com que eles estejam mais perto de casa e que esse caminho seja seguro, e quando não seja, que a gente possa avisar a prefeitura, os órgãos competentes para consertar uma calçada, sinalizar uma rua vertical ou horizontalmente, e fazer também com que o pai possa, com segurança, acompanhar o caminho do seu filho até a escola. Então, tem várias coisas que estão colocadas aqui, e a gente está muito feliz de estar com vocês, que vocês tenham comparecido, e é um começo de uma jornada que deve ter 90 dias, mais ou menos, é isso? Então, era só isso, eu não sabia nem o que eu ia falar, então vocês tiveram sorte, senão ia ser meio Fidel Castro aqui. Tchau para vocês, boa sorte. Valeu.
Obrigada, secretário. Vamos só falar, eu vou explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica do dia. Eu vou falar rapidamente para contextualizar o que é o pátio, onde a gente quer chegar com essa atividade. Mas, na sequência, a gente entra mesmo na parte do transporte escolar gratuito com... primeiro a secretaria apresentando os dados e a forma de funcionamento, os critérios, como é que o transporte funciona hoje. E a gente vai contar com a Karen, que é a coordenadora aqui dessa área da secretaria que cuida desse programa, e também com o Marcelo Cabral, que é coordenador da área de dados e que vai explicar que tipo de informação e de sistema a prefeitura tem hoje para lidar com isso. E, por outro lado, depois de a gente dar esse panorama, o Vitor Jorge, que é um grande especialista em dados e mapas, e ele também é da comunidade do OpenStreetMap aqui no Brasil, ele vai nos ensinar e nos mostrar como é que funciona o OpenStreetMap, e que é uma grande Wikipédia dos mapas, né? Um grande mapa editável, e que a gente pode usar explorar essa ferramenta para pensar em soluções para o transporte escolar e para as barreiras físicas. O Pátio Digital, como o secretário falou, é uma iniciativa que tem 3 frentes, né? Tem a frente de transparência e dados, de colaboração governo e sociedade, e de inovação tecnológica. Inclusive, a gente tem os nossos stickers adesivos, quem quiser pegar, se já não pegou, eles estão disponíveis aí, que passam essa mensagem, né, sobre o apoio que a gente dá a essas formas de se relacionar com a sociedade. O governo aberto, então, é isso, é uma forma de compreender o governo e uma forma de aproximar a administração pública da sociedade, das pessoas. Qual que é o principal objetivo do Pátio Digital? É ampliar a transparência, aproximar as pessoas e propor soluções para os nossos desafios, os desafios da gestão pública, os desafios da sociedade, e como que a gente entrega uma melhor educação pública, né, para a nossa população. A gente tem esse ciclo de inovação tecnológica, a nossa amarelinha do pátio, que é um conjunto, uma série de metodologias que a gente está colocando numa trilha, que é uma trilha onde o problema público vai ser percorrido até a gente chegar numa solução colaborativa. Então, a gente está lançando mão de uma série de formas de colaborar. Está um pouco desformatado aqui, mas essa primeira etapa é a prototipação colaborativa. O que significa isso? A gente faz uma série de encontros como esse aqui, né, para discutir um problema. A gente tem uma série de desafios na gestão, a gente traz o problema e discute com os atores, os diferentes atores desse nosso ecossistema, né, como o pessoal fala, para pensar em soluções. E aí a ideia é bem mão na massa mesmo. Então, aqui a gente tinha feito um primeiro encontro lá na nossa casa, na Casa do Pátio, que discutiu isso, e de lá algumas pessoas que estão aqui estavam lá, e o pessoal falou assim, por que a gente não abre essa base de dados, porque ela não estava aberta ainda, mexe para ver explora um pouco essa base para ver, e testa no mapa, né, para editar essas barreiras físicas. Bom, aqui estamos, né? Saindo de lá, a gente percorreu esse caminho interno, de ver como que é a base de dados, de tratar, e aqui hoje a gente está nesse momento mão na massa, de explorar melhor o problema. Depois, assim como a questão da merenda, também vai ter um edital que vai lançar o desafio, que a gente já vai ter uma ideia mais clara, né, depois de percorrer esse caminho até aqui. Vai ter a seleção, aí tem um processo de imersão, as equipes que estão participando vão compreender melhor, mais a fundo o problema, os sistemas, tudo que está envolvido, e fazer depois um desenvolvimento aberto, que é uma forma de deixar à disposição o código, né, todas as tecnologias que estão usando, para, no final, isso poder ser usado e outras pessoas poderem colaborar, outras cidades poderem usar também. Esse aqui foi o desafio da alimentação escolar, todo mundo que participou. A gente tem algumas pessoas aqui, né, que estavam naquele momento.
E o desafio era dar transparência para o cardápio também e permitir formas de avaliar a merenda. Então, os alunos, né, os pais vão poder avaliar a qualidade da merenda e ajudar a gente a dimensionar melhor os nossos serviços também, né? E aí, para falar exatamente como é que funciona o transporte escolar, eu gostaria de convidar a Karen Andrade, que é coordenadora da área lá da Secretaria Responsável, a COGED. Obrigada. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui o momento de encontro para que a gente possa unir todas as áreas e inteligências a favor de uma melhor organização do transporte das crianças, né? O transporte escolar é gigantesco na cidade de São Paulo. Nós temos essa oportunidade aberta para todas as crianças que tenham direito. Hoje elas apresentam essa necessidade, as famílias apresentam essa necessidade e nós nos organizamos para realizar o atendimento. Nosso objetivo é não ter fila de espera, é atender realmente, rapidamente, a criança que precisa, porque o programa ele é voltado para o cumprimento de dos maiores desafios da educação, que é o acesso e a permanência, né, na escola. Então, não basta você oferecer uma vaga pública. Essa vaga pública precisa ser possível de ser frequentada, enfim, né, pela criança ou jovem que também tenha direito ao transporte escolar. Então, em todas as modalidades de ensino hoje disponível no município de São Paulo, nós podemos ter o transporte escolar na educação infantil, nas EMEIs, que atendem as turmas de infantil 1 e 2, basicamente crianças de 4 e 5 anos de idade, que na legislação federal a gente chama de pré-escolas, né? No ensino fundamental, e, às vezes, até no ensino médio, quando a situação de inclusão do aluno envolver deficiências, né? Que é uma situação que se estende para os casos de educação especial. O município tem escolas especializadas que atendem as crianças, crianças e adultos, até que eles possam frequentar o ensino regular, né? Ou, no caso, ter a finalização dos estudos. E na EJA também, quando a situação envolver algum tipo de deficiência. Quais são os critérios que tornam crianças e jovens elegíveis ao programa? Ou seja, enquadrados nesses critérios, dentro desses critérios, a família tem o direito de solicitar o serviço de transporte escolar. Alunos até 12 anos de idade que residam a partir de 2 quilômetros da unidade educacional. Essa rota sempre foi verificada no trajeto a pé, porque o trajeto a pé possibilita alguns trânsitos locais que o trajeto de carro ou outro veículo não possibilitariam, né? Como o secretário bem disse, o programa ele é acessório. Toda vez que a criança tiver condições, ou pré-adolescente, né, de ir caminhando para a escola, é a melhor opção, né, por todas as questões que a gente conhece. Então, por isso que é importante para a gente ter um critério de verificação dessa distância e dessa rota para poder incluir o aluno no programa. Alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, ou até mesmo aqueles alunos que tenham algum problema crônico de saúde e que tenham o relatório médico que comprove essa condição, tem direito independente da idade. Então, ele completa 12 anos, mas ele pode permanecer no programa porque a questão dele prevalece a questão da faixa etária, né? É uma necessidade de saúde mesmo. Os irmãos de alunos com deficiência, se estiverem matriculados no mesmo turno e na mesma unidade educacional do aluno que tem direito e tiverem até 12 anos de idade, também podem ser transportados, né? Para não ocorrer aquela situação, a van escolar pega o aluno que tem a deficiência, o irmão acaba ficando, já que é um serviço oferecido, isso pode ser estendido a esse irmão também.
Até na nossa legislação seria algo que pode ou não acontecer, mas a gente acolhe todas as situações até que essas crianças completem 12 anos. E tem também o critério, que é o objeto do estudo de hoje, que é o da barreira física. Então, independente da quilometragem, ou ainda que abaixo dos 2 quilômetros, o aluno que encontrar barreiras no seu percurso tem direito ao transporte escolar. E aí, para nós, é muito valioso esse estudo, porque o nosso grande objetivo, pensando num panorama de cidade, é que todas as crianças conseguissem ter mesmo um acesso seguro à escola. E essa questão da barreira física é muito sensível, né? O que é uma barreira, o que de fato impede o percurso da criança ou do adolescente de forma segura até a escola, o que pode ser indicado para um mapeamento de melhoria da cidade enquanto mobilidade, enquanto autonomia do cidadão desde pequeno. Né, as crianças também têm que ter acesso aos locais que ela precisa, e a escola é o principal na faixa etária que elas estão. Então, com todas as situações que já vêm sendo estudadas com o pessoal do pátio, o pessoal do CEDU que apoia a gente, essa identificação das barreiras vai dar maior visibilidade para a secretaria, e melhor avaliação das condições que realmente impeçam um aluno de chegar à escola, né? E lembrando que isso precisa ser constantemente revisto, porque situações de melhoria, por exemplo, podem eliminar barreiras físicas. Então, a plataforma que a gente for utilizar, né, precisa ser editável, né? A qualquer momento, uma barreira, de acordo com um benefício que é providenciado numa via pública, pode deixar de existir, e outras que não existiam podem passar a ser consideradas também. Então, acho que isso é bem importante, e esse mapeamento vai realmente ser bastante direcionador para a nossa ideia de necessidade dos alunos. Tem alguns atores envolvidos em todo o processo, e eu vou convidar a Fátima Abrão, que é diretora do Núcleo de Transporte Escolar da Secretaria de Educação, e ela vai explicar um pouquinho os papéis dos envolvidos nesse processo. Obrigada pela atenção. Aqui, Fá. Bom dia a todos. Então, esse processo do transporte, desde que a gente percebe lá qual a criança que tem direito ao transporte até ele efetivamente estar no carro, e isso envolve aí as escolas, as diretorias regionais e o Departamento de Transporte Público, que é o DTP, que é da Secretaria Municipal de Transporte. Né, o programa é um programa intersecretarial, e tem uma parte que é realizado lá na Secretaria de Transporte e a outra aqui na Educação. Então, as unidades educacionais começam esse processo verificando quais as crianças que têm direito ao transporte, seguindo aqueles critérios que a gente acabou de falar. Então, no ato da matrícula, isso fica evidente pelos dados cadastrais, e ela informa essa família, né, do direito à inserção no programa, cadastra essa criança no sistema EOL, que é o Sistema Oficial de Matrículas da Prefeitura, e ela tem à disposição uma listagem de condutores que trabalham naquela unidade. E daí, invertendo até um pouco a lógica, né, que está aqui, essa listagem de condutores, eles se credenciam, né, eles fazem uma inscrição, vamos dizer assim, no Departamento de Transporte, que vai verificar a parte de documentação, habilitação do condutor e do veículo. Ele fica credenciado a fazer esse trabalho de transporte escolar, e isso chega a informação lá na escola, que tem uma lista, vamos dizer assim, né, dos condutores então que está disponível. Então, a família recebe essa listagem com os contatos, e ela escolhe, dentro daquela listagem, o condutor que ela acha melhor para fazer o transporte. Então, essa relação da escolha, ela fica entre eles, a escola não intervém nessa escolha. E a escola também, mensalmente, envia as informações para a diretoria regional, que é o órgão intermediário, né, entre a escola e a secretaria, para fins de pagamento.
Então, os pais escolhem o condutor e autorizam expressamente, né, tem um formulário próprio que autoriza que a criança seja transportada por aquele condutor. Os condutores, então, fazem esse credenciamento lá, segundo as regras do transporte escolar, lá no DTP. As DREs têm um papel fundamental nesse processo, porque elas vão validar esses atendimentos da escola, para a gente evitar qualquer tipo de erro, né? Ou de situação que a criança não tem direito a estar no programa. E realiza orientação para as escolas, confere documentação, essa listagem de alunos depois desse processo que a família escolheu um condutor. Isso vai para a diretoria para uma avaliação. E é responsável também por conferir essa digitação das escolas, das crianças no sistema de matrícula e encaminha esses dados para a Secretaria de Educação para o envio à Secretaria de Transporte, que vai gerar aí também o pagamento dos condutores. E a Secretaria de Educação gerencia. Então, a do transporte fica responsável tanto pela parte da fiscalização e da verificação de documentação de veículos e condutores, realiza o pagamento também dos condutores, com o orçamento da Secretaria da Educação. E a Educação monitora a parte que nos cabe, que é de aluno mesmo, né? Tanto da inserção segundo os critérios, e quanto de ir monitorando esse programa durante o ano todo, do que acontece, de crianças que ficam sem atendimento, que a gente precisa fazer, para garantir que todo mundo que tenha direito esteja efetivamente sendo transportado. Então, em junho, agora, né, o que a gente tinha, o que o secretário acabou de falar, por volta de 70 mil crianças atendidas, que representa aí dentro do nosso universo de matrícula 7% do nosso atendimento. E aí agora o Marcelo Cabral vai continuar com os nossos dados. Bom dia a todos, obrigado, Fátima. Eu sou o Marcelo Cabral, sou coordenador do CIEDU, que é o Centro de Informações Educacionais, lá da Secretaria Municipal de Educação, a área de dados que trabalha com isso. A Geni e Jaqueline da minha equipe também estão aqui. E a ideia é para a gente passar os dados, e a gente costuma falar muito em siglas, né? Então, qualquer sigla, qualquer conceito aí que para a gente esteja na nossa narrativa e que para vocês soe estranho, por favor, também nos avise, tá bom? Bom, seguindo essas regras de negócio e pensando nesse total de 70 mil crianças aptas a receber o transporte escolar aí com uma base de junho de 2016, a base de agora, do fim do mês passado, adequando aos critérios que a Karen explicou no início, a gente tem grande maioria acabam se encaixando dentro daquele espectro etário de até 12 anos, são 87, quase 87%, 11,29% aí são entre 12 e 18 anos, então esses excedem a idade, logo o motivo, a razão pelo qual eles são transportados é provavelmente por necessidade especial, né, ou alguma outra indicação, tem alguns poucos detalhes, e um pouquinho tem mais de 18 anos, até porque a nossa rede ela é fundamentalmente lá do fundamental, então é pouca gente que acaba chegando a essa idade ali e acaba sendo transportado. Vou passar um pouco de estatística descritiva, bem só para dar esse panorama do quem são esses 70 mil, onde que eles estão, quais os motivos pelos quais eles são transportados. Então, primeiro, a indicação, né, quem que são os alunos do transporte escolar por diretoria regional, aí dessa última base. A gente vê que dos 70 mil, né, então aqui o 100% é os 70 mil, grande parte está ali na Capela do Socorro, é o nosso primeiro, e até se olharmos o mapa da diretoria regional da Capela do Socorro, dá para ver a extensão territorial. A gente está falando ali da Zona Sul, do Extremo Sul, desde Marzilac, Parelheiros, vindo, acho que até Grajaú, né, que tem ali, aí ele já passa a ser Campo Limpo. Santo Amaro também é da Zona Sul, também uma zona territorial bastante grande, que representa, e aí acaba normalizando um pouquinho, o Campo Limpo, São Miguel, Guaianazes e Penha um pouco à frente, e os outros acabam sendo um pouquinho menores, né? Quando a gente fala dos motivos, né, as justificativas para que a criança seja apta, seja beneficiária do transporte escolar. Então, dos 70 mil,
33 mil aí, o que vai dar 43% mais ou menos, o motivo é distância. Então, eles ainda estão a mais de 2 quilômetros da unidade escolar que eles estudam. Entre a distância de rota entre a residência e a unidade escolar excede 2 quilômetros. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer e tornar isso o mais possível que as crianças estudem a menos de 2 quilômetros das suas unidades, né? Esse é o nosso objetivo. O segundo maior motivo, que são mais de 20 mil crianças transportadas por essa razão, é o nosso objeto de discussão aqui, que eu vou aprofundar daqui a pouco, que é a barreira física. Tá? Então, esse que é a justificativa pelo qual a criança acaba sendo transportada. Em terceiro lugar, vem as necessidades especiais, então as deficiências, né, algumas habilidades especiais, transtornos, esse tipo de coisa, que ela tem uma classificação do aluno ali, uma notificação do aluno disso no momento da matrícula e acaba habilitando para isso se a família assim quiser, né? E tem um outro motivo que acaba sendo separado de doença crônica e a questão dos irmãos que a Karen explicou. Realmente o número é baixo, acaba sendo 860 irmãos, então é uma questão de um benefício dessa forma. E tem um resquício ainda de ordem judicial, né? Então a judicialização na educação é crescente, seja para matricular a criança em creche, né, para ser prioridade na fila ou para transporte. Isso acaba acontecendo, geralmente é uma ordem judicial com multa, tem que alocar, acaba colocando a criança no tag para além desses possíveis benefícios aí que ela tem. Representando percentualmente o que eu falei, então para a gente ter a ordem de grandeza, a gente está lidando com os 29% aí dos casos quando a gente fala de barreira física. Tá? Esse era só o percentual. Quando a gente entra no conceito de barreira física, então, em quais regiões em que barreira física é mais representativa? Tá? Então, frente aos 20.400 beneficiários do TAG por razão de barreira física, a distribuição percentual é essa forma. Então, ainda que tenhamos muitos transportados na Capela do Socorro, como a gente viu num dos primeiros gráficos, o motivo da Capela do Socorro primordialmente é a distância, pela extensão territorial. Agora, não necessariamente Capela do Socorro é quem mais tem barreiras físicas. O que a gente vê aqui é que Guaianazes e Itaquera estão à frente. Então, são 51% dos alunos transportados de Guaianazes, o motivo é barreira física. Ou seja, se a gente fosse fazer uma oficina aqui e tivesse que sair com uma região mapeada, talvez a gente tivesse que focar aí em Guaianazes, ser o nosso primeiro holofote aí para mapear essas barreiras. Tá? E aí o que é importante da conceituação de barreira física que a gente começa a entrar no nosso trabalho. Tá? É uma legislação, é uma portaria que regulamenta isso. Então a gente está falando basicamente de linhas férreas e rodovias sem passarelas ou faixas de pedestre. Tá? Então é uma barreira física importante. Algumas regiões da cidade têm rodovias passando, a criança estuda de um lado, mora no outro. Por mais que isso às vezes seja uma distância curta, ela não tem como dar a volta, ela vai correr um risco diário disso acontecer, né? Isso é bastante recorrente. Se for pensar, isso é temporário, né? Ele pode ser resolvido do ponto de vista de ação de trânsito, de direcionamento de trânsito, mas no momento da matrícula, no momento de identificação, a gente não pode planejar isso dessa forma ao longo do ano. O segundo seriam marginais ou vias sem sinalização. Então aqui tem desde coisa falta uma faixa de pedestre até atravessar uma grande avenida, uma marginal, o que torna o caminho inseguro para as crianças, né? E aí tem coisas que a gente associa a áreas rurais, mas que tem muito em São Paulo, né? A gente ainda tem regiões em que isso se classifica, especialmente na Zona Sul, isso acontece, onde tem rios, lagoas, riachos sem ponte. Então a criança sofreria uma insegurança pelo ponto de vista da natureza, do trajeto em que ela exerce. Tem trilhas, né? Então crianças que acabam morando em algumas comunidades que são muitas vezes novas comunidades, né, criadas em locais onde não havia uma urbanização clara, acaba sendo serras, matas ou morros, e também lixões, né? Acho que aí entra nisso. A portaria ainda abre uma possibilidade de outros, o que é muito importante. Isso acontece muito por razões de segurança mesmo. Muitas vezes a criança mora numa comunidade, para ela atravessar para a escola, ela vai por exemplo, passar por uma zona insegura, uma zona onde tem uma alta taxa de criminalidade. Então, de alguma forma, a gente abre aquilo, se a família justificar dessa forma e a unidade escolar entender que isso coloca a criança em risco, a gente abre essa possibilidade do outros aí. Dificulta muito para a gente mapear, mas, no fundo, isso é uma possibilidade que existe. Né?
E aí, quais são os desafios, né? Quando a gente fala de mapatona e transporte, quando conversa isso com engenheiros, esse tipo de coisa, fala, é otimização de frota, vamos otimizar a rota, vamos fazer isso. Não é esse o nosso desafio aqui, tá? O nosso desafio ele é basicamente o seguinte: a gente tem um critério de elegibilidade para o transporte, né? São vários critérios. Um deles é o de barreira física. Esse critério ele impõe erros tipo 1 e erros tipo 2, né, na estatística, que é o erros de inclusão e erros de exclusão. Então tem uma série de crianças que são beneficiadas pelo transporte, que talvez não devessem ser beneficiadas, e aí é motivo de justificativa de barreira física, ele é o mais volátil desses conceitos, mas tem um outro grupo, que é o grupo que não é transportado pelo transporte, mas tem uma barreira física que não é identificada, de alguma forma a família não comunicou isso, e que a gente precisa colocar para dentro, né? Então é resolver esses dois tipos de erro de elegibilidade do programa. Para isso a gente precisa ter uma identificação e uma apresentação das barreiras físicas, né? Lembrando quem são os usuários disso. Então, conforme a Fátima explicou, os atores aí são a unidade escolar, a diretoria regional, né, que vão decidir, vão auferir a barreira física para recomendar a concessão do transporte escolar. Então teria que ser um mapa colaborativo, uma identificação colaborativa que permita a identificação dessa barreira. Após a identificação dessa barreira, é importante a gente ter ideia de como calcular a rota que circunscreve essa barreira, né? Então, muitas vezes, é uma marginal sem sinalização, que a criança estuda, vamos supor, uma rota de 400 metros da escola dela. Mas aquela falta a sinalização, ela acaba recebendo o transporte. No entanto, se ela for por outro caminho que tem uma passarela, ela chega na escola em 1,5 km. Poxa, então, essa barreira física, ela não é um impeditivo para que a criança ande até a escola, né? Então, a identificação da barreira não é só essa barreira existe, logo a criança nesse trajeto tem que ser transportada. E teria que, de alguma forma, calcular a rota a pé, dando a volta, né, passando por essa barreira com um caminho seguro, se a criança pode ou não, se ela deve ou não receber o tag, né? E aí, justamente por essa multiplicidade de atores que usam, atores que muitas vezes não estão necessariamente acostumados a trabalhar com mapas, né? Acho que vocês que são da comunidade sabem que trabalhar com dados é uma coisa, trabalhar com gel é outra coisa. Quem consegue juntar esses mundos são poucos aí. Então, pensar no nosso usuário, em quem trabalha com isso, é importante para pensar na interface dessa plataforma, como isso acontece de uma maneira facilitada. Lembrando, são 70 mil aqui, 7%, mas a gente está falando de uma rede de 1 milhão, em que, no fundo, esse procedimento deveria, né, a elegibilidade desse programa ele acaba se passando por todos, né? Então, desse programa tem que ser algo que permita esse mapeamento maciço, né? Então, para a gente aqui, e aí a ideia é que a gente trabalhe com uma massa de dados que a gente vai disponibilizar para vocês, é trabalhar para tentar buscar alguns mecanismos de identificar a barreira e refletir sobre os desafios para a implementação da solução. Mas a ideia aqui, especialmente no período da tarde, é a gente colocar a mão na massa dos dados, entender o que a gente está falando. Aqui a ideia era explicar as regras de negócio, os dados que a gente tem em mãos e dividir com vocês o desafio. Acho que é essa participação que a gente está buscando aqui de vocês. Passando aqui, eu vou passar para o Vitor em breve, só para... A gente acaba aqui 12h30, né? Essa apresentação, acho que o Vitor encerra, faz um almoço e aí na parte da tarde a gente coloca a mão nos dados, né? E aí só dando um relance, eu retomo isso à tarde com vocês também, que dados que a gente vai trabalhar, né? Então a gente vai disponibilizar para vocês 2 bases de dados para ter referência, que é a de novembro de 2016, né, como acabou o ano de 2016 em termos de alunos transportados, e a base de junho de 2017, a mais recente que a gente tem, tá? O que a gente fez até para permitir uma análise um pouco mais robusta? Além dos alunos transportados pelo TEG, além dos 70 mil no caso da base de junho, a gente adicionou os alunos que pertencem àquelas turmas, né, daqueles alunos transportados. Então aí a massa chegou se não me engano, são 300 mil alunos, é isso? Mais 400 mil alunos. Pelo seguinte, no Metap a gente discutiu bastante isso, que muitas vezes a identificação de uma barreira, você pode ajudá-lo a identificar quem não é transportado. Pelo seguinte, se você tem uma rua com 4 crianças que estudam na mesma escola, na mesma turma, então elas estão no mesmo turno, elas vão no mesmo horário para a escola e voltam. Só uma delas está com o transporte. Opa, talvez você analisar as outras 3, por que elas não estão, se o motivo é barreira física, né? A rota seria a mesma. Mas se só uma delas tem, talvez você ter os dados das outras 3 para saber que isso é um caso único,
possa ser um indício de que, putz, aquela barreira tá foi mapeada de uma forma para uma criança, mas não dessa forma para outras crianças. Então, isso permite que a gente trabalhe um pouco mais com outras possibilidades de dados. Tá? Por isso que é uma base enriquecida. A gente adicionou, tem variáveis do nível aluno, turma e escola. Tá? São os fatos que a gente trabalha aí, geralmente na área de dados. E a gente incluiu latitudes e longitudes, né, do endereço da criança e o endereço da escola, né, mas de maneira mascarada, né? Então a gente discutiu também no Meetup isso, como que a gente não todos os dados aqui tem nada, nenhum sigilo aberto, não tem nome, o código está mascarado, e latitude e longitude também poderia localizar a casa em exatidão. A gente adicionou um erro aleatório num raio, de maneira que a rota dessa criança acaba sendo basicamente a mesma, com alguma sujeira entre a casa e a escola, mas que não permite a identificação da residência do aluno, né? E a gente trouxe a base de novembro pelo seguinte: a gente teve uma mudança no sistema, no EOL, do cadastramento dos alunos, em que em novembro a gente tinha um nível de detalhe um pouquinho maior de qual barreira física é. Então, naquela tipificação de ser lixão, ser marginal sem sinalização, aquilo era perguntado na hora do formulário em novembro de 2016, mas não foi mais perguntado a partir de 2017. Então, isso ajuda, por exemplo, para as crianças que permaneceram no transporte escolar de um ano para o outro, de repente vocês trazerem esse motivo mais detalhado, ajuda vocês a mapear algo que já está filtrado por um segundo nível, né? A gente vai ter o nível barreira, a base de novembro tem o nível de detalhamento dessa barreira, ainda que amplo, mas acho que pode ajudar a vocês. Tá? Aqui eu passo a tarde, a gente colocou no Google Drive, é uma base que ainda hoje ela não está disponível nos dados abertos, mas a ideia é que segunda-feira, sem a latitude e longitude, a gente suba isso para ser uma questão pública aí, os benefícios. Da periodicidade a gente ainda define, né, como é que vai ser a atualização, mas é isso que a gente vai disponibilizar para vocês hoje à tarde, tá bom? Vou passar para o Vitor, que vai você vai montar? Bacana. E aí a gente quer fazer um intervalo? Ou como é que vai fazer? Só passar? Passar o bastão enquanto o Vitor vai arrumando. Eu acho que é interessante a gente retomar então a agenda, né? O que é o Cabral acabou de falar quais são os desafios que a gente tem. Claro que hoje a gente não vai enfrentar todos esses desafios, lembrando que a gente está percorrendo uma trilha, um caminho de inovação colaborativa. Hoje é um segundo passo desse caminho, a gente vai explorar um pouco essa base de dados, vai testar, provar esse conceito. Será que realmente a gente consegue fazer esse mapeamento da maneira que a gente falou? E pensar no produto que a gente quer, né? A gente vai ter um mapa oficial da secretaria que determina quais são as barreiras físicas, mas que permita que as pessoas possam apontar, visualizar quais são essas barreiras físicas e utilizar para outras coisas. Então, de repente, a comunidade que discute mobilidade, que discute o relacionamento com a cidade a pé, pode usar essa mesma base para traçar caminhos seguros, não só para a escola, mas para quaisquer outros lugares, né? Então, o produto que a gente tiver aqui, e mais do que o mapa pronto, a gente quer mostrar para vocês o caminho, a forma de fazer isso, de construir essa ferramenta, mostrando que com tecnologias abertas a gente consegue fazer isso junto com a sociedade, né? Pode tirar. A gente nem colocou o link encurtado ali, mas ele vai estar a partir de segunda-feira, além de hoje, né? A gente vai disponibilizar. Para quem estiver aqui, a gente pede o bom senso, que a gente fez uma coluna, como o Cabral explicou, de latitude e longitude, que ela contém erros propositais para não identificar as residências. E que ainda assim permitem que a gente faça o exercício. Mas ela não é uma base, quando a gente fala de dado público, ela não é uma base com dado verdadeiro, né? Então, a gente não vai disseminar essa base por esse motivo, porque esse dado ele não diz nada. Agora, quando a gente subir, a gente vai tirar a latitude e longitude mascarada, né? Então, aí vocês vão ter acesso no dados.prefeitura.sp.gov.br. O Vitor ele vai falar, então, agora até o 12:30, mais ou menos. A gente sai para almoçar por aqui.
outras pessoas podem se juntar na parte da tarde também para botar a mão na massa, mas a gente vai fazer pequenos grupos, não só para editar na forma como o Vitor vai mostrar, mas para também dar ideias de como deveria ser esse aplicativo de acompanhamento do aluno do trajeto, otimização das rotas, então dar outras ideias ao longo do processo, tá bom? Obrigado, Fernanda. Bom, eu vou fazer uma introdução ao OpenCityMap. A Fernanda já fez uma introdução ao projeto falando, né, que é como se fosse uma Wikipédia, né, dos mapas, né? O OpenCityMap ele é uma grande base geoespacial do mundo, cobertura planetária, né, de todo o planeta. E a grande diferença dele para os serviços de mapas, por exemplo, que todo mundo conhece, do Google Maps ou outros serviços de mapas, é que você pode ter acesso aos dados-fonte desse mapa. Né? Não apenas usar, por exemplo, calcular uma rota em cima do mapa, enfim, você consegue ter acesso aos dados-fonte, porque os colaboradores do OpenCityMap, quando mandam suas edições, eles concordam em compartilhá-las em uma licença aberta, e assim a base do OpenCityMap ela tem uma licença aberta que permite o uso para qualquer fim. Né? E o OpenCityMap ele oferece uma grande oportunidade para governos, né? como se fosse uma membrana, né? Poderia ser uma membrana entre governo e sociedade, ou até entre entidades de governo, né? Porque é uma plataforma que não tem muita burocracia, assim, simplesmente você cria um usuário e começa a editar o mapa. Então, por exemplo, recentemente teve agora uma iniciativa que foi bastante divulgada, bastante legal, assim, que foi do mapeamento de terras indígenas por parte da FUNAI no Google Maps. Começou a aparecer terras indígenas no Google Maps agora. E é muito legal isso. Mas no OpenCityMap, as terras indígenas já estavam mapeadas desde 2014. Já faz pelo menos 3 anos. E não precisou de nenhuma parceria, não precisou de reunião, não precisou assinar nenhum papel. Simplesmente uma pessoa foi lá, baixou a base geoespacial que foi disponibilizada pela FUNAI ou por outro organismo e subiu no OpenCityMap. Então, é uma plataforma que oferece essa facilidade, né? E a outra vantagem, assim, de entidades de governo utilizarem o OpenCityMap, de contribuírem para o OpenCityMap, é a rapidez com que esses dados são disseminados. Né? A gente vai fazer um exemplo aqui de edição, vocês vão ver que é bem simples. Vamos colocar o dado no mapa e o dado já vai estar lá para quem quiser usar. Né? E outra coisa também foi falada, né, que é uma demanda bastante importante do problema que a gente está tentando tratar aqui, que é como atualizar uma base de dados, né, da cidade de São Paulo. Eu não sei não tenho nem ideia de qual seria a quilometragem de vias de São Paulo, enfim, acho que dezenas de milhares, provavelmente. 17 mil quilômetros. Então, temos esse número. Então, você manter essa informação de vias com detalhes, né, como barreiras físicas, se tem calçado ou não, se é acessível ou não, é difícil. Você tem que ter uma equipe gigantesca, né, para poder monitorar isso exclusivamente, né? Então, no OpenCityMap você consegue, por exemplo, ficar observando as edições do mapa e aí em um lugar alguém foi lá e colocou que a calçada não é acessível. Era acessível, agora já não é mais acessível. Então, alguém da prefeitura, ou o responsável por essa gestão pode verificar essa informação, é acessível ou não, e atualizar a sua base oficial. Bom, aqui eu vou mostrar rapidinho aqui como que faz para criar uma conta. Não sei se vocês já chegaram a visitar, o site do OpenCityMap. Acabei fechando aqui. Bom, essa cara do site do OpenCityMap, eu estou logado, eu vou só deslogar para vocês verem.
O OpenCityMap ele é um projeto que vai fazer 13 anos agora em agosto. Ele começou na Inglaterra. Tem uma fundação que é a cara oficial do OpenCityMap, a Fundação OpenCityMap, baseada também na Inglaterra, que ela cuida dos servidores, cuida de alguns aspectos mais né, do núcleo, né, de operação do OpenCityMap, mas as edições não precisam passar pela fundação, enfim, a interação com o site ela é bem direta, né? Então aqui a gente está vendo uma região de São Paulo, né, aqui na Zona Oeste, é um lugar onde eu vou fazer uma edição. Então para criar uma conta no OpenCityMap é muito simples. Aqui tem um botãozinho aqui no site, coloca um endereço, o nome de exibição, senha, e é isso. Ele vai confirmar o seu e-mail e já estaria habilitado para fazer a edição no OpenCityMap. Eu vou fazer aqui meu login. Bom, aqui eu vou mostrar um pouco os passos, né, para a gente colocar uma escola. Eu tenho já uma escola que eu observei que não está no mapa, e é uma escola que eu tenho um conhecimento local, que é o EMEI Jean Piaget, fica na Lapa. Uma coisa importante assim, do OpenCityMap é que ele permite, vocês vão ver que ele permite a edição a partir de imagens de satélite. Então o editor ele vai abrir e tal, tem uma imagem de satélite, a gente consegue localizar e colocar lá a informação. Mas o ideal mesmo é que as pessoas que têm conhecimento local, né, possam fazer as edições. Então eu vim aqui no dado oficial, vou procurar a escola para saber o endereço e outras informações. Então é uma e-mail que está sob a DRE de Pirituba. Aqui tem o endereço dela. Vocês estão vendo direitinho aí, né? Bom, ela fica na rua Saldanha da Gama. Eu vou copiar esse daqui para a gente jogar na busca. Tem, vários. Eu vou falar um pouco ainda mais para frente sobre roteamento, sobre outras bibliotecas de GIS. Bom, então aqui ele aproximou o mapa, eu fiz uma busca, ele aproximou o mapa nessa região. Eu vou agora fazer uma edição. Bom, eu estou logado já. Clico aqui em editar. Existem diversas maneiras de contribuir com o OpenCityMap, assim, em termos de o que você pode enviar e que tipo de ferramenta você pode usar. Nesse caso, a gente está usando uma ferramenta web que chama ID, que ela já tem formulários de edição, já tem algumas ferramentas de edição de mapa para fazer via web, mas existem também outras ferramentas avançadas de desktop mesmo, você instala e tal, que elas têm mais funcionalidades, tem plugins e tal. Bom, deixa eu lembrar aqui. Ela fica aqui. Então, essa escola, essa EMEI, ela fica nessa região aqui, ó. Essa praça, ela está errada. Na verdade, alguém fez um mapeamento já dessa região. Essa pessoa colocou essa praça Oswaldo Zanini nessa maneira, vindo até aqui, porque uma das camadas do OpenCityMap disponíveis para edição online é uma camada do IBGE. E essa camada do IBGE tem essa... Ah, não, por acaso não tem, desculpa. Eu achei que essa pessoa tivesse usado. Eu acho que ela acabou usando os dados do Geolog, né? Que tem também uma base
da prefeitura que tem informações, talvez ela tenha feito essa referência ou ela só se confundiu. Enfim, a gente pode editar essa área agora. Né? A gente vê aqui no editor do OpenCityMap que a gente pode usar diversas referências. Então tem essa imagem de satélite, que é a imagem de satélite do Bing Maps. Bing Maps é um serviço de mapas da Microsoft que eles compartilham, né, essas imagens de satélite e permitem que os contribuidores do OpenCityMap façam edições derivadas. Isso é uma questão muito importante do OpenCityMap, assim, porque a pessoa conhece o projeto e aí ela fala, nossa, não tem um nome de rua aqui, nossa, esse bairro não tem, tá um vazio cartográfico, aí ela vai lá no Google Maps, vou adicionar aqui as ruas que estão no Google Maps. Não pode fazer isso, gente. Porque existe uma grande diferença que é, os dados do Google Maps são dados proprietários. É uma base proprietária, foi comprada pelo Google, e os termos de uso do Google Maps não permitem que esses dados, ou dados gerados sobre a plataforma do Google Maps, sejam usados em outra plataforma que não o Google Maps. Então isso é muito, muito importante saber. E também é importante saber que agora também tem uma nova funcionalidade do Google Maps que permite o envio de informações. Essas informações também não podem ser usadas em outro mapa que não seja o Google Maps. Enfim, aqui eu vou fazer uma edição, eu vou corrigir essa área, eu vou trazer para cá, como referência a imagem de satélite. A escola ela vai até esse edifício, não sei se vocês conseguem ver na TV, mas tem um certo contraste aqui. Que é até onde a escola vai. E o que eu vou fazer aqui exatamente, eu vou mapear apenas a entrada da escola, né? Porque a gente pode fazer em muitos níveis de detalhes. O nível mais simples de detalhe é mapear apenas um ponto. Então vou colocar um ponto no mapa que é o local aproximado da entrada da escola, que fica nesse local aqui. Então eu venho, escolho a ferramenta de edição, ponto, clico aqui, ele adicionou um ponto. Do lado esquerdo, vocês vão ver aqui tem vários templates. Depois vou explicar como que funciona os dados por trás do OpenCityMap, mas agora a gente vai simplesmente adicionar uma escola. Bom, ele já configurou esse ponto como uma escola. E eu posso adicionar aqui o nome. Por exemplo, aqui eu sei que é Escola Municipal de Ensino Infantil Jean Piaget. Eu vou só digitar aqui. Além de colocar o nome, né, que é uma coisa básica, né, para aparecer no mapa e também nas buscas do OpenCityMap, a gente pode colocar muitas outras informações. No caso aqui, ele já dá para a gente essa informação aqui, operador, que é, assim, é uma classificação genérica que o OpenCityMap usa, que é para saber quem é o responsável pela aquele local, né, se ele é parte de uma rede, por exemplo. Nesse caso, poderia colocar ou a Prefeitura de São Paulo ou a Secretaria Municipal do Ensino. Talvez seja melhor colocar a Secretaria. Então, eu vou colocar essa informação. Aqui, no campo de endereço, também é uma coisa super importante de colocar, a gente pode colocar o nome da rua, o número, se não tiver número, não coloca número, e pode colocar também informações, por exemplo, de endereços que são dentro de endereço, por exemplo, um condomínio, né? Daria também para mapear
detalhes, né, por exemplo, o bloco em que um endereço está, o edifício, enfim. E aqui ele já até preenche automaticamente para mim, porque esse ponto ele está mais próximo da via da Rua Saldanha da Gama. O endereço segundo o dado oficial é 485. Aqui o bairro é Alto da Lapa. Colocar São Paulo, o município. E posso colocar o CEP também, copiando aqui da fonte oficial. E é isso. Pronto. Aqui eu já mapeei basicamente, né, já é uma informação útil. Então, por exemplo, alguém que, a partir do momento em que eu mandar essa edição, alguém fizer uma busca no OpenStreetMap, vai encontrar essa escola de acordo com o nome dela. Pronto, eu vou salvar. E aqui é importante, assim, cada vez que eu faço uma alteração no OpenStreetMap, ele agrupa em um conjunto de alterações. Não é uma coisa atômica. Você pode fazer o conjunto de alterações ser grande ou pequeno, depende de como você usa, mas o ideal é que se você estiver editando coisas parecidas ou dentro de um contexto, colocar isso dentro de um só conjunto de alteração. E aqui eu escrevo uma coisa que faltou. Vou dar um cancelar aqui. Uma informação muito importante é a fonte. Porque, enfim, quando você quer avaliar a qualidade dos dados do mapa, né, uma informação muito importante é a fonte. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu estou usando dados oficiais da prefeitura, que em teoria, né, tipo, tudo deve estar super atualizado lá, então é o que a gente vai usar. Então eu vou colocar aqui abreviado. Aqui eu posso colocar abreviado mesmo, ou eu posso simplesmente copiar o nome do operador, que é a mesma organização. Terminando, eu vou fechar já esse conjunto de alteração. É um conjunto muito pequeno, mas tudo bem eu fazer só essa edição. E coloco uma informação, uma descrição básica do que eu fiz. Pronto, tá mandando as edições. Certo. Aí eu poderia continuar editando, fazendo outras coisas, mas enfim, aqui eu vou mostrar para vocês que essa informação ela já está disponível. Quando eu navego no mapa do OpenStreetMap, aqui vocês estão vendo, né, ainda está com o formato, a praça ela ainda está com um formato antigo, né, que ainda está mapeado. Por quê? Cada uma dessas imagens, né, esse mapa ele é formado por pequenos quadradinhos de imagens. Elas demoram um tempo para ser reprocessadas, né, porque imagina que isso tem uma cobertura mundial, enfim, são milhões, bilhões de imagens que precisam ser geradas. Mas o dado já está por trás do mapa. Eu posso vir aqui na barra lateral e mandar exibir os dados do mapa. Aqui ele vai me exibir os dados brutos. Então, se vocês verem, a praça ela já tem um novo formato. E esse pontinho aqui é a escola que eu acabei de mapear. Aí, bom, enfim, aí tem todas as informações. Meu perfil, o conjunto de alterações da que ela faz parte e a localização em coordenadas. Bom, o modelo de dados do OpenStreetMap, não sei se alguém aqui já teve experiência com ferramentas GIS, né, que é sistemas de informação geográfica. Geralmente você trabalha com, ou talvez quem já tenha trabalhado com Photoshop, alguma coisa desse tipo, você trabalha com o conceito de layers, de camadas, né? No caso do OpenStreetMap, isso não funciona assim. Tudo habita uma mesma camada. E aí você tem elementos que são nós,
caminhos e relações, e esses elementos se relacionam. Então, por exemplo, um rio, ele pode representar um rio, obviamente, e uma fronteira entre dois lugares, uma cidade, um país, enfim. Então, no OpenStreetMap você não tem uma camada de fronteira e uma camada de rio. Você tem um rio, que é uma fronteira e é um rio. E isso é feito com o uso de etiquetas, né? Então, cada elemento do OpenStreetMap tem etiquetas associadas a eles. Então, por exemplo, no caso dessa escola que eu acabei de mapear, aqui tem um exemplo de etiquetas, a gente pode até voltar lá. Do lado esquerdo aqui, a gente consegue ver esse address city, o nome da rua, esse amenity school. Esse amenity school, ele basicamente é uma tag que representa escolas, né? E existem outras tags que representam, etiquetas que representam outros elementos. Eu vou até abrir aqui para vocês verem e entenderem melhor esse mapeamento. Assim, aqui ele vai abrir o wiki do OpenStreetMap. O wiki do OpenStreetMap ele é onde ocorre toda a documentação do projeto e discussão sobre como as coisas devem ser mapeadas. Então aqui é a página de escola, em que, enfim, se descreve quais são as características físicas que podem ser mapeadas, né? E a gente consegue também ver que existem outras maneiras de mapear elementos, por exemplo, creches, né? Que também faz parte do que a gente está falando. E aí você tem uma tag específica para esse tipo de mapeamento, que é esse kindergarten. Mas, no final das contas, endereços e outros tipos de informações você mapeia da mesma maneira. Bom, aqui é só para vocês entenderem assim, que nível de detalhe a gente pode chegar, né? Então a gente fez o mapeamento e colocou um ponto e colocamos o nome da escola. Mas a gente poderia fazer um mapeamento mais detalhado, se isso interessasse, né? Se tivesse alguma necessidade de, por exemplo, o edifício da escola, a área que ele ocupa mesmo. Isso pode ser uma informação importante. Se ele tem... essas tags aqui são pode ser usado, por exemplo, para campo de futebol, quadra, ginásio, piscina, né? E essa tag aqui, amenity parking, se refere a estacionamento. Então poderia também mapear qual a área que tem de estacionamento dentro da escola, se isso fosse uma questão importante. Bom, aí a gente chega mais no ponto que a gente vai discutir hoje, que é o mapeamento de barreiras físicas, né? Como vocês viram, assim, o OpenStreetMap ele é bastante flexível no que se pode mapear. Quando a gente editou o mapa, eu vou voltar aqui para vocês verem. Então, aqui tem pontos, mas as vias também estão definidas aqui no mapa, né? Então, por exemplo, aqui tem uma rua, né? Ele selecionou essa rua inteira, alguém já tinha mapeado, e ele tem a classificação dessa rua é Highway Residential, que é uma via residencial. Já essa rua aqui, a Pio 11, ela tem uma outra classificação, que é Secondary. E aí isso vai até o nível de, sei lá, a Marginal Tietê tem uma tag específica dela. Então, isso dá pistas do que é de como é a acessibilidade para o pedestre nessas vias. Então, por exemplo, você andar na calçada, na Marginal Tietê, ou atravessar uma ponte, provavelmente não é uma caminhada confortável, né? Talvez não seja uma boa para crianças. Enfim, esse tipo de coisa você pode levar em consideração com os dados do OpenStreetMap. Então, só para exemplificar, aqui eu estou exibindo, não sei se vocês conseguem ver, para o mapeamento de calçadas no OpenStreetMap existem duas maneiras de fazer.
A primeira é fazer junto à via, que é esse exemplo aqui. Não sei se vocês conseguem identificar, esse daqui é a raia da USP, essa parte de baixo aqui. E aqui é a Marginal Pinheiros, naquele ponto. Ali não tem calçada. Então, eu consigo mapear isso usando essa tag sidewalk. E falando que se vocês conseguirem ler aqui, tem sidewalk none. Que identifica que não existe calçada nesse lugar. O que vai acontecer? Se a gente for calcular uma rota de pedestre nessa região, o roteador nunca vai me dar uma rota que passe por ali, né? Porque o dado do mapa está me falando, aqui não tem como você passar sendo pedestre. Outra maneira de mapear é fazer um mapeamento em separado, que faz sentido em poucos casos, bem menos casos, né? Porque geralmente a calçada está junto à via, mas tem lugares onde você tem, por exemplo, uma trilha ou um passeio que cruza uma praça, por exemplo, né? Ou um escadão. Sim. Então, aqui tem um exemplo, o contraste não está tão bom, mas é a Praça do Relógio, na USP. Ela tem um formato legal, assim, que cruza as vias. Então, esses pontos, essas linhas pontilhadas são basicamente calçadas ou caminhos no meio de praças. Além disso, aproveitando, eu não coloquei na apresentação, mas eu gostaria de mostrar aqui. Talvez aqui até tenha. Eu vou pegar um lugar que eu conheço, só um minuto. Eu queria mostrar para vocês o mapeamento de escadões também. Porque muitas vezes esses elementos não estão mapeados e acabam determinando a distância entre dois pontos, né? Se você não considera, faz muita diferença. Então, por exemplo, aqui, nessas vias, ó. Ups. Aqui, onde está pontilhadinho, isso daqui é um escadão. Então a via, essa rua, a Rua Cotoxó, ela continua, aí aqui ela é sem saída para carros, só que aqui tem um escadão. Eu vou mostrar aqui os dados, e ele tem um mapeamento específico dele. Inclusive aqui, assim, ele está mapeado só como Highway Steps, que é essa tag que define escadões. Mas eu poderia, por exemplo, colocar número de degraus. Dá para colocar isso também. E aí você consegue melhorar a rota, enfim, considerar esse número em uma rota de pedestre, por exemplo. Bom, e aqui tem uma coisa bem legal, que é o mapeamento acessibilidade para cadeirantes, né? Que essa é uma informação que não tem em nenhum lugar, basicamente, né? O OpenStreetMap também permite isso. E essa tag wheelchair, ela pode ser aplicada para quase tudo, né? Então, por exemplo, sei lá, um café, um local comercial ou a própria escola pode ser marcada como um lugar que é acessível a cadeirante, não é acessível a cadeirante, ou é acessível de maneira limitada, por exemplo, porque aí tem um degrau que é um degrau pequeno, que se não for uma cadeira elétrica passa, mas se for uma cadeira elétrica não passa. Então aí você pode também colocar essas informações no mapa do OpenStreetMap. Esse projeto, sim. Ele tem que ser... O OpenStreetMap, ele sempre mapeia elementos físicos que você consegue observar. Então mas aí você pode, por exemplo, considerar isso. Tipo, degraus pequenos, ou até 10 centímetros, ou até 5 centímetros. Você pode criar uma tag. Isso que é o interessante do OpenStreetMap. Todas essas coisas que eu estou mostrando aqui... é isso, o OpenStreetMap ele tem já 13 anos. Já muitas coisas já foram discutidas. Como mapeia isso, como mapeia a calçada, como mapeia a escola. Mas tem muita coisa que a gente ainda não colocou no mapa, né? E que a gente nem sabe como colocar ainda.
Então, por exemplo, se tiver uma necessidade específica de mapeamento que não está considerada dentro do mapa, é possível propor etiquetas ou até criar uma etiqueta e começar a usar a etiqueta. Dá para fazer isso. Eu não sei, teria que pesquisar isso, pode ser que tenha. Eu acho que tem, porque assim, esse projeto, eu vou até abrir aqui, ele é mais simples, assim, mas tem bastante gente que usa, alguns grupos, na verdade, bastante gente não, é um exagero, mas tem alguns grupos que usam bastante assim, para colocar o dados de acessibilidade. Esse projeto WheelMap, o que ele faz? Ele identifica todos os pontos do mapa, né, que podem receber uma consideração de cadeirante, de acesso a cadeirante ou não, e mostra. Aqui em São Paulo a gente tem alguns pontos, por exemplo, tem um que está em vermelho aqui, outro está verde. Eu simplesmente posso escolher um local. Aí está esse Café Bistrô Paraná, que eu conheço, é perto da minha casa. Eu fui lá, e aí não, lá é acessível, ou não, lá não é acessível. Eu posso vir aqui, editar, e essa informação vai para o OpenCityMap automaticamente, via esse projeto. Tá, bom. Então, comentei um pouco, né, de calçadas. Eu acho que o mapeamento de calçadas, ele já acaba resolvendo boa parte do problema, assim, de identificar por onde uma criança pode caminhar ou não. Também é possível fazer mapeamento de restrições físicas, mas acho que, nesse caso, o jeito como o OpenCityMap considera, ele é um pouco diferente. Ele mapeia barreiras físicas como cercas, grelhas, isso dá para colocar. Para o que a gente está fazendo, eu acho que o mais importante seria mapear calçadas, mapear também falta de faixa de pedestre. Isso é uma coisa importante, né? E uma coisa que já foi falada agora, que é sobre áreas de risco, né? Por exemplo, área violentas, enfim. Esse é um tipo de informação que não vai no OpenCityMap. Como eu falei, tudo que... A área que inunda, sim, tem. Que aí... Desculpa, vou repetir de novo. Isso, mapeamento da rede de iluminação urbana. Então, você tem a luz de rua que ela é voltada para a pista, para o veículo, ela fica numa altura maior, tá? E tem algumas ruas que já estão sendo dotadas, mas ainda são poucas, de uma iluminação urbana voltada para a calçada, para o pedestre, numa altura mais baixa. E a Irene aqui acabou de lembrar as faixas de travessia iluminadas. Que tem isso. Eu não sei a tag exatamente, a etiqueta para fazer esse tipo de mapeamento, mas seria só apenas colocar uma etiqueta nova, se não existir, falar assim, que tipo de iluminação tem nesse trecho. Da mesma maneira como a gente pode falar assim, nesse lugar tem calçada, a gente pode colocar uma iluminação. Desculpa, só pergunta mesmo que você tinha falado. Que inundam, né? Pode ser considerado no roteador, aí já seria um roteamento mais sofisticado. Não sei se todos têm essa habilidade, mas ele pode identificar essas áreas, né? Então, como eu estava falando, áreas de risco mais subjetivo, como, né, áreas violentas, não dá para você mapear no OpenStreetMap, porque não é uma coisa observável, enfim, que você vai lá e você vê que tem aquilo. E aí teria que ser usado outra base em conjunto para poder considerar essa informação no roteamento, enfim. No caso de áreas por exemplo, área de deslizamento, área de enchente, isso dá para colocar no OpenStreetMap como uma área mapeada. No roteamento, eu não sei exatamente se dá para fazer, mas o roteamento assim, de pedestre, basicamente você vai colocar a via por onde as pessoas vão passar, né? Poderia evitar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, como usar esses roteadores para considerar isso.
Ah, não, na verdade já é agora. Assim, para quem estava até perguntando de API, assim, eu considero que existem duas ferramentas mais importantes para calcular rotas com o OpenStreetMap. No site a gente consegue lá fazer uma rota muito parecida com as rotas do Google Maps ou qualquer outro serviço de mapa. Então vem aqui, por exemplo, vou jogar esse ponto e vou jogar esse ponto aqui. Ele está me dando uma rota de pedestre passando pelos escadões, certo? Se eu colocar uma rota de carro, ele me dá outra rota completamente diferente. O que acontece aqui? Qual que é o mecanismo? Essa rede, quando ela é importada para o roteador, para o software roteador, ela é importada seguindo um determinado perfil. Então, antes eu queria o perfil pedestre. O perfil pedestre se não tem calçada, pedestre não passa. Se tem escadão, pedestre passa. E para carro, o contrário, né? Então é bem simples assim de você customizar um perfil de rotas. Esses softwares que eu estou falando aqui, tem o PG Routing e o SRM. Ambos permitem essa customização. Então, por exemplo, eu acho que provavelmente no perfil padrão deles não considera a questão de iluminação. Mas é possível... Sim. 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 É importante, Sim. Mas isso também depende do horário que você... Por exemplo, se você não pode considerar... Aí é a questão dos perfis. É verdade, é verdade. Se você sai muito cedo de casa, é verdade. Então todos consideram. Sete da noite. 7 já tem horários que já não tem... Sim, diga. Quer pegar o microfone antes de falar? Eu falo bem alto. É que tá gravando. Considerando que na periferia os pais trabalham e essas crianças geralmente elas ficam com adolescentes de 16, 17 anos e muitas das vezes, se não tem o transporte, essas periferias elas não têm uma passarela para essas crianças atravessarem avenidas, né? Tem farol, mas não tem passarelas. Então é um trajeto perigoso para essa criança ter o acesso de casa até a escola. Entraria também como barreira física, no caso, uma situação como essa, onde não tem passarela para poder atravessar? Sim, se existe esse risco, assim, tudo pode ser mapeado. Pode ser. Tudo pode ser mapeado. Okay. Esses roteadores já consideram, por exemplo, se é uma via expressa, eles consideram que não tem calçada. Mas pode ser que em algum lugar que não seja marcado exatamente como uma via expressa, mas é um lugar que não dá para atravessar mesmo. Dá para colocar exatamente a falta de infraestrutura. Né? Então, por exemplo, a gente pode mapear uma passarela, mas a gente pode mapear uma falta de faixa de pedestre. Aí, esses roteadores, eles não vão dar uma rota por aí. Né? Eu queria assim, propor uma abordagem sobre essa questão do roteamento, que é, continuando o que a gente estava falando aqui,
eu acho que o ideal seria fazer uma coisa parecida com isso. Que é o seguinte, considerando todas essas limitações de características físicas, usando esses roteadores, construir um mapa que identifique aonde dá para atender ou não, né? Se a gente tem todas essas informações físicas e tal, a gente, usando essas ferramentas de roteamento, a gente pode, para cada intersecção da rede, calcular a distância. Então, por exemplo, acho que aqui tem um mapa melhor. O contraste, escolhi uma cor meio ruim. Então, por exemplo, aqui tem uma linha de trem. Aqui é na região da Pompeia, aqui tem a linha de trem e aqui tem a ponte, né? E aí eu fiz um desenho de um polígono de atendimento. Isso eu fiz manualmente, não fiz usando o roteador, mas poderia fazer com o roteador. E se, por exemplo, a gente fala, olha, essa ponte aqui não dá para atravessar uma criança em qualquer horário. O roteador automaticamente vai considerar isso e essa área de cobertura ou de exclusão vai diminuir, né? Então, eu acho que para cada uma das escolas seria interessante a gente buscar a possibilidade de fazer esse perímetro, porque me parece um pouco mais complicado assim, para cada criança calcular assim, ter um software, um site, sei lá, que calcule a rota. Se a gente falar assim, olha esse mapa aqui, você mora para fora desse polígono, você tem direito. Você não mora, então você não tem direito. Você acha que tem alguma restrição e tal? Aí a pessoa pode, não sei, por e-mail, por alguma ferramenta, falar, não, na verdade eu não consigo atravessar essa parte da cidade, então esse mapa está errado. E aí ele pode ser editado e aí esse polígono ser alterado. Isso poderia ser feito constantemente, né? Aí teria que ver também questões administrativas, assim, também não posso ficar alterando todo dia, talvez uma vez por mês, não sei, liberar essa informação. Bom, enfim, acho que agora a gente pode discutir mais assim livremente. Queria propor uma atividade para tarde, que é mapeamento de escolas, assim, é mais para vocês sentirem como que é o OpenStreetMap, terem dúvidas. O cara é mão na massa, é muita informação para mapear, não vai dar para a gente colocar todas as escolas de São Paulo hoje, assim, né? Então, a gente pode verificar o que tem e melhorar o mapa, tá? Vou passar o microfone para... Uma pergunta de leigo. Como identificar, na portaria indica como barreira física morros. Como identificar isso nesse mapeamento? Além do, quando se vê lá escadas, supõe-se que... Mas uma região de muito morro, como identificar isso e identificar que a criança tem direito a menos de 2 quilômetros? Eu acho que assim, o OpenStreetMap, ele não... intrinsecamente, assim, ele permite que você coloque altitude e tal, mas o ideal é usar um perfil de altitude de outras bases, né, de você saber vias íngremes e tal. Daria para fazer uma coisa mais sofisticada com o roteador, com um desses roteadores que eu falei, mas também é possível manter uma base paralela de vias que, senão essa via, ela tem... Aqui as crianças não podem passar. E no roteador, ele automaticamente considera isso. Então também dá para você colocar elevação. Talvez esse dado não more dentro do OpenStreetMap, mas daria para colocar. Assim, na verdade, ele poderia morar se fosse colocado, por exemplo, a inclinação da rua. Essa rua ela tem mais de 8% de inclinação, 5% de inclinação. Não sei quanto que seria. E aí o roteador não faz... Então aí teria que ser um dado mais objetivo, assim,
E no final das contas, esse polígono que eu mostrei, a gente não vai usar exatamente o que o OpenStreetMap jogou. Tipo assim, ele pode ir lá, fazer um cálculo, pá, jogou, dá pra gente um novo polígono. Mas aí vão ter várias questões que a gente talvez não consiga mapear no OpenStreetMap. Questão de segurança, questão de morros e tal, que aí a gente, vamos ter que editar. Mas isso já é um ponto de partida. Já é um ponto de partida que a gente consegue gerar automaticamente para cada uma das escolas. Observação? E justamente depois a ideia é que, assim, a partir desse ponto de partida, a secretaria também vai ter os critérios para validar, né? Então, vai ter que, no final das contas, ele vai ser um mapa oficial, então o que é ou não barreira física vai ficar disponível para todo mundo ver segundo os critérios da secretaria. Então, supondo que a gente construa uma ferramenta que permita a participação de todo mundo para identificar, no final das contas, quem vai ter que validar ou não para garantir o mesmo critério para todo mundo é a secretaria. E o que a gente pode... Eu queria fazer uma proposta aqui, uma consulta, Vitor, de metodologia para a parte da tarde. Né? Eu não sei aqui quantas pessoas estão dispostas a ficar na parte da tarde, ou se a gente aproveita, estende um pouquinho esse momento, né? Toma uma água, acho que ainda tem alguma coisinha ali, bolo, suco, estende um pouquinho até 1h30, mais ou menos, 2 horas, e aí depois a gente suprime a parte da tarde se não tiver gente... Porque a gente sabe que tem muita gente que veio mais para ver a discussão e tal, e depois não está com a intenção de ficar mexendo no mapa. Então, só uma pequena consulta. Quem prefere estender um pouquinho, a gente já abre a base, já começa a ver, começar a mapear até mais ou menos 1h30, no máximo 2 horas. Levanta a mão. Quem prefere continuar um pouquinho mais, estender, e depois não concentrar o esforço nessa parte. Quem estaria disposto a ficar na parte da tarde? Acho que deu... Acho que deu meio a meio, mas pendendo para a parte da tarde. Então, vamos... Então, quem que trouxe computador? Acho que legal. Então, vamos ficar na parte da tarde. Você quer detalhar mais alguma coisa? Posso só fazer um questionamento? Perguntas. Na oferta de dados, falou que a ideia é oferecer um pouquinho mais do que os 70 mil crianças. A pergunta que eu faço é a seguinte: não são só... Eu reconheço que aqui é um esforço pelo TEG, mas a gente tem transporte de alunos que não está no TEG, e, portanto, eles são transportados de uma outra forma, e, portanto, a família está gastando alguma coisa com isso. A pergunta que eu faço é possível abrir a base toda? Porque aí você vai ter a imagem precisa de quais os fluxos regulares que estão acontecendo, independente se ele é gratuito ou não. E, portanto, se a gente está buscando soluções para fluxos regulares de alunos, e aí estamos dizendo que o volume maior de informações permite encontrar soluções que, se a gente só observar os 70 mil, talvez a gente não encontre. Quase como rotas que são realizadas por diversos alunos, que quando você começa a compatibilizar isso com profissionais que atuam na escola, com funcionários que atuam na escola, você vai ganhando consistência no modelo que prima pela melhor qualidade e segurança e não necessariamente motorizada. A gente está, inclusive, a ideia nem é disponibilizar essa amostra que a gente fez. A ideia é não disponibilizar isso a público, porque ela é uma amostra com ruído, como a gente falou. Então, ela não é um dado íntegro, ela não é um dado... E se a gente colocasse o dado íntegro, ia identificar a residência das pessoas. Então, a gente teria que pensar numa forma de disponibilizar, nem que seja com todas as ressalvas, né, de que isso é um dado mascarado, para permitir essa análise... Porque o que está se buscando é um pouco essa relação com a família. Então, qual é o horário que a família tem disponibilidade para acompanhar? Não tem? Qual é a oferta que você pode oferecer? Então, aqui, para imaginar uma fórmula de que o transporte, o TEG, seja um só dos elementos, não o todo. Porque senão, se a gente começa da parte para resolver o todo, se a gente sai do todo, a gente pode fazer com que essa parte ela seja reconhecida como um direito objetivo, mas não você fazer, não, ali tem barreira de mais ou barreira de menos para oferecer, obstáculo de mais ou obstáculo de menos. Então, encontrar caminhos para o transporte muitas vezes encontrar rotas que você não precise do motorizado. Isso, legal.
vou passar para o Vitor, mas isso é uma boa ideia para seguir no desafio, porque além do transporte escolar, a ideia mesmo é construir aquele mapa, esse mapa de barreiras físicas, ele evolui para o mapa do caminho seguro que o secretário estava falando, né? Como que a gente constrói um mapa que ajude a se deslocar pela cidade, considerando as barreiras físicas, considerando a infraestrutura, que não seja só o transporte escolar. Então, acho que é uma boa para a gente ter em mente para a construção do próximo passo do desafio. E vou passar para o Vitor. Então, se alguém mais tiver questões, acho que o Luiz tem. A gente encerra e passa para o almoço por aqui pela região e volta às 2h. É só um comentário ainda sobre essa questão, né, de a gente está tratando só do transporte escolar gratuito, mas também existem, sei lá, milhões de, não sei quantos milhões não, né? Muitas peruas e transportes vans que são feitas, né, que existem na cidade. Quando a gente começou... Oi? Na cidade de São Paulo, a chegada na escola é majoritariamente a pé. Sim, o que eu digo assim é que a maioria das escolas tem esse transporte. A questão de alocação da frota, né? Então, por exemplo, hoje como é feita a gestão, né? Então, o aluno pede o benefício, se ele tiver uma certa distância, ele ganha o benefício. Aí ele chega lá na escola, vê qual pirueiro, né, qual transportador vai fazer o transporte dele, com base no que ele conversar. Acontece que não necessariamente isso vai ser o transporte mais eficiente, né? Então a gente pode estar gastando recurso, sendo que outra pessoa poderia usar, e também, enfim, o impacto de usar um transporte motorizado para a cidade. O que poderia ser feito, o que eu fiquei pensando, assim, é um sistema de alocação de frotas que considere a distribuição espacial. Isso é possível de se fazer, se alguém quisesse pegar esse desafio assim, de programação, que é você tem uma frota, sei lá, de 5, 7 vans, né, na escola, e a distribuição espacial dos alunos. Com a ferramenta de roteamento, é possível gerar rotas otimizadas para cada uma dessas vans e aí fazer a alocação apropriada, né? Então, por exemplo, aí, talvez a gente esteja transportando 100 crianças com 5 vans, talvez a gente possa usar 4 numa escola. E essa ferramenta, ela pode ser uma ferramenta genérica, que até uma escola particular ou qualquer outro elemento que tenha necessidade de alocação de frota use para otimizar o seu transporte. Pega o microfone. Olá, bom dia a todos. Boa tarde, ao meio-dia 15. Meu nome é Simone, sou transportadora, condutora escolar do transporte escolar gratuito. Hoje, na cidade de São Paulo, são em torno de 2.700 vans cadastrados no gratuito. E os outros 14.000 são veículos particulares, vans particulares. Nessa questão aí, nas escolas, hoje, não é que a maioria seja pais que levam as crianças para a escola. Hoje tem uma grande quantidade de transporte levando as crianças para a escola. Uma ideia, não sei se vocês já pararam para pensar, quantos veículos são tirados da rua quando o transporte escolar leva as crianças para a escola. Eu vejo isso como uma mobilidade urbana em São Paulo, que o caos está gigante, né? Então, assim, eu não vejo, por um lado, ruim transportar uma criança. Você tirar da rua veículos, né, sem necessidade. É um transporte coletivo, no final das contas, né? Querendo ou não, somos transportadores coletivo de educandos. Sim, sim. Com certeza tem um benefício em relação a esse transporte individual, né? Se o pai tem que... Né, se ele não tivesse transporte escolar gratuito, ele provavelmente levaria com o próprio carro, se ele tivesse um carro. Como estaria a porta das escolas se não existisse essa quantidade de vans hoje transportando as crianças, né? Sendo que a nossa mobilidade também, dentro das escolas, não tem embarque e desembarque. São várias situações que ocorrem que a gente não tem esse acesso, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Legal. Isso, só complementando, aproveitando a sua pergunta, também é uma coisa que daria para ser colocada no mapa
por exemplo, o número de vagas para transporte nas escolas, enfim, e aí fazer uma gestão disso também, né? Sim. Sou condutor Adenildo também, trabalho no TEG já há algum tempo. E nós percebemos aqui na cidade, por alguns dias, algumas manifestações dos condutores. E elas geralmente têm se dado, uma das causas que tem se dado, tem relação com o tipo de modalidade que tem se feito inicialmente nas escolas. O fator inicial, onde que o pai ele escolhe o condutor, é que tem gerado os problemas nos veículos e esses carros não têm completado o número de crianças. Porque quem é TEG já tem algum tempo e o particular também tem o direito a se credenciar, então ele já vem da escola da creche com essa criança, né? E aquele que é TEG, geralmente, se ele tinha capacidade para 28 crianças, e só sobra 15 para ele, porque o pai, de inicial, ele já começa a fazer as escolhas, entendeu? Então, a modalidade, ela trouxe esse prejuízo para a cidade e vai continuar trazendo. Era só uma observação que gostaria de ser observada, que a escolha do pai deveria ser num segundo momento, entendeu? Aqueles TEGs que trabalham nas escolas, eles deveriam ser distribuídos como demanda para essas crianças, o número de crianças é X para número de vans. A necessidade que a escola necessita, de acordo com as barreiras e toda a necessidade que a secretaria indica para as DREs, e as DREs para as escolas. Então, essa escolha do pai, no segundo momento, ela é muito importante para diminuir essa congestão que está acontecendo na cidade. Eu, como trabalho há algum tempo e conheço toda a região da Capela do Socorro, e os problemas se repetem constantemente, entendeu? Sim, é isso, é a questão da alocação da frota. É que é um problema matematicamente complexo de você saber, assim, dado uma nuvem de pontos de entrega de alunos, você saber qual que é a rota mais otimizada e aí quantos vans ou veículos você precisa. Mas realmente o ideal seria isso, né? Que se tivesse um sistema automatizado, que aí, com uma certa margem, ele que seja mais eficiente mesmo. Sim, é só essas escolhas dos pais que deveria acontecer no segundo momento, né? Ela, por exemplo, essas crianças seriam distribuídas e, de acordo com o serviço prestado, o pai analisaria se o serviço daquele condutor era interessante, estava satisfatório para ela, e aí sim ela teria esse segunda instância para se dirigir à direção e escolher o seu condutor, né? De repente até aquele que já vem trazendo já desde a creche até a escola, né? Já vem de outra escola para aquela escola. Mas inicialmente tem gerado um transtorno muito problemático aí. É uma questão de repente, uma sugestão para ser revista, se fosse possível. Entendeu? Bom, gente, mais alguma pergunta? Eu acho que na verdade é mais uma observação e uma proposta, né? A primeira era para ajudar com uma dúvida que surgiu, que era com relação a pontos que eu vou chamar de insalubres. Eu não quero que meu filho ande por ali, caminhe por ali. Então é possível a gente, na hora de criar o polígono, criar ele excluindo exatamente um pedaço. E aí o roteamento não vai gerar uma rota por dentro daquele polígono. A gente pode usar para ajudar a criança a caminhar. Na linha de analisar o transporte das demais crianças, né? Não necessariamente os 70K que são atingidos pelo TEG, uma sugestão da gente deixar na hora que lançar o edital, manter a proposta de uma maneira que ela seja suficientemente aberta para que a gente possa implementar, por exemplo, as rotas que as outras crianças usam, que qualquer um usa, e a gente lançar heatmaps em cima disso. Então, ao longo do tempo, você vai ver que, 200 crianças fazem essa rota aqui, ainda que a pé. É um ponto para se observar que pode trazer informação extra para cada unidade escolar, porque eles conhecem especialmente o que está acontecendo na região deles. Mas, especialmente, na hora de definir o edital,
o quão aberto tem que ficar o sistema ou não. Por exemplo, na alimentação escolar, alguém está tendo que lidar com 3.300 escolas com um endereço. Nós vamos ter que lidar com as mesmas aqui e provavelmente a gente vai acabar repetindo base. Não é eficiente, vai desincronizar e coisas assim. Sim, dá super para fazer esse mapa que você está falando, assim, aí precisa calcular as rotas e tal. Bom, gente, só queria deixar para vocês aqui, bom, esse é o meu e-mail, quem não for ficar tarde aí. E aqui tem o link para o wiki da comunidade do OpenCityMap, é uma comunidade bastante ativa no Brasil. A gente tem um grupo no Telegram também. O grupo do Telegram vai chegar a 180 pessoas, assim, tem gente 24 horas lá para responder dúvidas. É muito legal. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição aí. Agora são meio-dia e o quê? Então não precisa ser 2 horas, né? Vamos fazer um tempo menor. A gente volta a 1h15, 1h30 no máximo. E bota a mão na massa. Além de mexer com a base, com o mapa, a gente tem um espaço ali para a gente prototipar, pensar em ideias para o que seria um aplicativo, o que seria interessante para ampliar o escopo, enfim. A gente se vê na parte da tarde. Muito obrigada para todos que vieram aqui.